Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Filosofia em Foco, certo? Eu sou o Marco Nascimento e hoje nós estamos gravando o 26º episódio, né? E se você ainda não assistiu aos que estão gravados na plataforma YouTube, é muito simples, você vai lá, seleciona o tempo que mais te interessa e pode assistir. Depois que assistir, dá o like e se puder se inscrever no canal, a gente desde já agradece, certo? Bem, e hoje nós temos a honra de trazer um convidado, certo? Trata-se do mestre em filosofia, Carlos Hugo Norato, um grande amigo, que aliás já esteve aqui uma vez, quando gravou o 12º episódio, que foi um tema epicurista, né? Trouxe Epicuro com o tema sobre a amizade, né? Então, temos a grata satisfação, aliás, sobre a felicidade, boa correção, sobre a felicidade. E temos hoje a grata satisfação de convidá-lo, né? Tê-lo aqui conosco mais uma vez, certo? E o mestre Hugo, ele tem graduação e mestrado em filosofia pelo UFB, né? E também tem licenciatura em sociologia pela UFB, certo? Então, seja bem-vindo, Hugo. Por favor, as suas considerações iniciais aí. Obrigado, Marcos. É um prazer estar aqui mais uma vez para a gente bater um papo sobre filosofia, né? E eu trago um filósofo que eu acredito que não seja muito conhecido no Brasil, mas é um filósofo muito importante para a gente começar a entender a nós mesmos, né? E a existência. Então eu vou falar um pouco, a gente vai bater um papo sobre Kierkegaard. Isso, exatamente. Então seja bem-vindo, né? E eu lembro que quando você esteve aqui, né, a gente fez o 12º episódio, né, sobre Epicuro, como eu já mencionei, e hoje você vai trazer o tema de um existencialista, né, que é o Kierkegaard, né? E assim, eu não vou o tema sobre angústia, né, na verdade, na perspectiva do Kierkegaard. Eu não vou me alongar, eu já vou passar a palavra para que você comece a fazer a sua exposição. E à medida que você for falando, eu vou me intrometendo na sua conversa, tá bom? Fica à vontade, Hugo. Seja bem-vindo. Antes de mais nada, eu queria trazer, que eu lhe prometi um presentinho. Certo. Que queria trazer para você. Valeu. Obrigado. Coruja que eu tenho há muito tempo. Foi quando eu comecei filosofia. E eu acho que aqui vai estar bem representado aí, vai estar bem colocado aí, certo. Vai dar um ar. É uma curiosidade, né? A coruja é o símbolo da filosofia, a gente sabe, né? E por isso que a gente, digamos assim, faz essa referência aqui, né? E era a coruja de Minerva, né? Certo? Mas é isso, por favor. Bom, eu estou passando um momento muito importante da minha vida, né? Que muito bom, aliás, para refletir. Tem momento na vida da gente que a gente precisa parar e refletir e começar a compreender-se para poder enfrentar a vida, enfrentar as coisas da vida e fazer a nossa história. E esse refletir sempre fiz e foi depois da filosofia, principalmente quando eu conheci Søren Kierkegaard, um filósofo dinamarquês, que é ele quem vai introduzir na filosofia o sujeito. Até então, esquecido na filosofia, né? A gente tinha vários temas como a razão, como a justiça, o bem, vários temas, a política, a república, e o indivíduo foi sempre esquecido. E essa frase do esquecimento do indivíduo, do ser, mais na frente a gente vai falar um pouquinho sobre Heidegger. Então Kierkegaard, ele teve uma vida na Dinamarca, nasceu em 1813, ele tinha um pai pastor, luterano, e a vida dele, é importante falar da vida de Kierkegaard, porque ele mesmo conta essa vida, porque é a própria vida, a existência dele, né? Se ele vai falar da existência, se ele vai falar
da angústia, do desespero humano, ele precisa falar da sua vida também. E ele tem uma vida que é um pouco atribulada a partir que o pai se acha que cometeu um pecado porque ele engravidou a esposa antes de casar, isso para ele como um luterano, né, raiz, e aquilo ficou muito impressionado com aquilo. Então a vida de Kika, ele foi um aluno muito inteligente, né? Ele fez doutorado, fez teologia e fez um doutorado. A tese dele era sobre a ironia, constantemente referida a Sócrates, Sim. que é um livro que ele publica depois, né? Então, essa relação que Kika tem com a sua vida, com o noivado, ele noiva, né? Tem um amor, a Regina Olsen, e depois ele não se acha correto para ela, não é correto, a palavra seria o melhor para ela, adequado a ela. Ele termina o noivado e ela não entende isso, mas passa-se o tempo e a Regina casa, e aí ele cai numa depressão, ele fica muito deprimido com isso, e esse fazer essa autorreflexão faz com que ele escreva vários livros, né? E uma coisa que ele diz que nós temos que escolher, nós temos que decidir a nossa vida, mesmo que você não decida, mesmo que você não escolha, tudo que você fizer você vai se arrepender depois. E a gente vai explicar direitinho por que esse arrependimento, né? Porque as escolhas são no dia a dia e a gente necessita escolher. Em todos os momentos a gente precisa escolher. Com quem eu vou casar? Qual é o curso que eu vou fazer? Sim. Né? Qual a roupa que eu vou vestir? Né? Onde eu vou morar? Qual o trabalho que eu quero para mim? Então todas essas escolhas, elas são únicas depois que você escolhe. Então, Kierkegaard, ele vai partir da ideia que o indivíduo, ele é o grande responsável pela sua história. Sim. Eu queria fazer um parênteses antes de você. Pois não. Segura aí essa frase aí, o indivíduo é um grande responsável por sua história. Eu fazendo uma análise disso que você acabou de dizer, com outros pensadores igualmente considerados existencialistas, não só da filosofia, mas também da literatura, como, por exemplo, Franz Kafka, né? O próprio Dostoiévski. Enfim, a gente vai perceber o próprio Jean-Paul Sartre, quando o existencialismo realmente toma essa denominação a partir dele, né? Muito embora o Kierkegaard foi o grande influenciador, é considerado o primeiro, muito embora não existia ainda esse nome. Mas assim, o que eu quero dizer, fazer o link do que eu estou dizendo com o que você acabou de falar, é que eu tenho percebido que os existencialistas, de um modo geral, eles tiveram como alicerce para a produção deste tipo de pensamento, de conhecimento, uma vida assim, meio difícil. Doída, né? Dura, exatamente, diante de como as coisas se apresentaram. Percebi assim que o relacionamento com o pai dele, como você disse, problema com a noiva, problemas que o Kafka também teve, chegando a ponto de escrever uma obra, a Metamorfose, onde ele se comparava a um inseto, porque o pai, era assim que o pai o via. E ele, então, assim, eu tenho percebido que, salvo engano meu, que eles têm essa, por trás, né, tem alguma coisa que dá esse start, entendeu? Não sei se é o caso. Isso, que deu vamos dizer assim, influenciou, né, na sua escrita, né, no que ele escreveu. Sim. Né? Mas isso deveria ser com todos os filósofos, embora a gente conheça a vida da maioria dos filósofos, mas não de uma forma assim, detalhes. Né? Sim. A maioria dos filósofos a gente conhece as suas teorias, né, seus livros, como é que eles escreveram esses livros. A gente às vezes não sabe como é que eles chegaram a escrever esses livros. Por exemplo, Kant escreveu a principal obra dele aos 60 anos de idade.
E como é que ele chegou a fazer isso, né? Depois de tanta experiência que ele teve, o que é que ele passou, né? O dia a dia com as pessoas. Isso é importante para o existencialismo porque ele mostra que o filósofo é um homem. É um homem que sofre, que se angustia, é um homem que ama, é um homem que se apaixona, que odeia, é um homem que tem sentimentos, né? Então, o existencialismo ele faz com que a gente possa conhecer mais o filósofo, mas isso não quer dizer que os outros filósofos também não têm esse conhecimento da vida. Muitos nós temos, né? E que ele parte desse princípio de que, como eu falei, né, é responsável pela sua história e os existencialistas, e principalmente Kierkegaard, ele não acredita que a alma seja imutável, né? Como Sócrates, que a alma é imutável, já conhece tudo, ele só vai relembrar, né? Reminiscência, né? É a teoria da reminiscência. Então, para Kierkegaard, a alma não, a alma é construída no dia a dia. É a sua história que vai fazer. Por exemplo, a minha história, eu me casei, tive filhos, onde eu trabalho, o que é que eu estudo, o que é que eu decidi fazer, né, na vida. Então, a minha história, eu estou com quase 59, 60 anos, essa é a minha história que diz assim, olha, a história que diz quem é o Hugo Norato. É a minha história. Sim. E nessa história, eu tive que escolher, eu tive que decidir quais os caminhos que eu tinha que trilhar. E não dava para trilhar 2 caminhos ao mesmo tempo. Tinha que escolher um. Essa é a grande questão para Kierkegaard. Por que a gente tem que escolher? Primeiro, há uma frase muito importante dos existencialistas, eu vou citar Sartre, que ele diz: estamos condenados a ser livres. Fomos jogados no mundo, né? Sartre, nós fomos jogados no mundo. O Heidegger também diz que... É o sei o nada, né? O Heidegger, o Dasein, é aquele ser aí. Ser aí aonde? No mundo. E ele se projeta no mundo. E nós não escolhemos a família que a gente ia ter, nós não escolhemos o local que a gente ia ter. Sim. Mas a partir do momento da existência, nós estamos existindo, sim, a gente vai começar a escolher. Sim. E não tem como deixar de escolher. Não tem como. Então, o existencialismo, ele acredita que, como a alma é mutável, a gente se constrói a partir da nossa existência. E a essência só virá a partir da existência. Sim. Ou seja, a existência precede a essência. Isso é o que vai dizer depois o Sartre, né? O que já diz isso? Exatamente. Né? Diz isso, mas o Sartre toma isso com uma veemência, coloca, né? Como o Heidegger também vai falar coisas que o Kierkegaard já tinha dito, mas de outra forma, de outra palavra, né? E são dois filósofos muito influenciados por Kierkegaard. Sim. Né? Então, o que ele fez? Ele vários livros, como Diário do Sedutor, Temor e Tremor, o conceito de angústia, que é um dos que eu vou falar alguma coisa aqui, né, para a gente introduzir. Eu tenho esse livro aqui foi escrito em uma versão, né, 1960, esse livro, lá de Portugal. Certo. E o conceito de angústia, ele acredita, ele defende que o sentimento da angústia é o sentimento em que faz você se deparar com você mesmo. Você, na angústia, você se descobre como um ser existente. Eu vou tentar... Depois eu vou falar sobre Heidegger, e Heidegger vai destrinçar isso também. Então, a angústia, e eu vou ler aqui, vou fazer as palavras do próprio Kierkegaard, que ele diz que o conceito de angústia, não posso deixar de assinalar bem a completa divergência entre este e outros conceitos idênticos, como o de temor,
que sempre remontam a alguma coisa de exata, enquanto que a angústia é a realidade da liberdade como puro possível. Por essa razão é que não a achamos no animal, cuja natureza não tem precisamente a determinação espiritual. Quando ele fala que a angústia é a realidade da liberdade como puro possível, o que ele está dizendo? Que é na angústia que a gente descobre que nós somos seres e que há muitas possibilidades. Uhum. Existe meu professor, Helen Cesarino, ele dizia pra gente assim, Eu não conheci. Adão, o Kika vai falar muito de Adão, dizendo que Adão estava na inocência e depois que ele, quando Deus diz que ele não pode provar do fruto da ciência, o Kika vai dizer, a partir dali, Adão disse, isso é uma possibilidade de eu ter poder, de eu conseguir alguma coisa, um poder. E quando ele prova e Deus coloca ele fora do paraíso, que ele olha, aí o meu professor dizia, ele olha assim e faz, eu só vejo possibilidades. É interessante que eu demorei muito a entender quando ele dizia isso, que tudo é possível a partir de agora. Que eu saí de um estado, que era o estado do paraíso, que eu não tinha preocupação nenhuma, que eu não precisava trabalhar, que eu não precisava... E agora não. Agora eu preciso, como ser humano, decidir minha vida. E existem várias possibilidades. O que é que eu vou fazer? Aí vem a angústia. Mas me diga uma coisa, certo? A angústia não é provocada exatamente por essa liberdade que o ser tem de fazer as suas escolhas, e quando você exerce essa liberdade e você tem uma infinidade grande de oferta, de possibilidade, como ele diz aí, que você acabou de ler, mas você, dentre aquelas possibilidades, você acolhe uma. E acolher ou escolher uma possibilidade significa rejeitar todas as demais. Então, deixar para trás todas as demais não é o que gera essa angústia, ou não? Precisamente são essas possibilidades que eu tenho que eu preciso escolher uma delas. E a angústia é isso. Qual é a escolha certa? Essa é a angústia. Qual é a escolha certa? Eu acho que eu dou um exemplo, é muito simples, um exemplo assim, é uma analogia em que uma criança, eu diria uma mulher que vai comprar um sapato e alguém diz assim, você vai ter direito a um par de sapato de graça. Você vai escolher. Então ela entra num quarto e está lá 2 pares de sapato, preto e um vermelho. Aí ela escolhe um, vermelho. Certo. Ela não tem muito o que escolher. Tem que ser um ou outro. Depois ele diz, olha, agora você vai entrar nesse outro quarto e você vai ter que escolher um par de sapato. Quando ela entra, tem 100 pares de sapato, de todas as cores. Ela diz, qual seria o melhor, o mais bonito que eu vou gostar para eu não me arrepender depois? E ela demora mais a escolher. Escolhe um. Não com muita certeza, mas escolhe. Depois ele vai lá em outro quarto, tem 5.000 sapatos. Todas as cores, todas as formas, ele tem direito a escolher um só. A angústia vai crescendo na medida das possibilidades. Sim. E quanto mais possibilidades, mais eu me angustio para escolher. Porque eu tenho que escolher. Não adianta eu chegar e dizer, Marcos, escolha para mim. Sim. Mas é uma escolha. Já é. Você está escolhendo. Você aceitar o que eu escolhi já é uma escolha. Escolha. Algumas pessoas fazem isso para depois que se arrepender dizer, não, a culpa não é minha. Foi de Marcos que escolheu. Mas mesmo assim não adianta. Né? Então o que eu vou dizer? Você tem que escolher. E você pode se arrepender. Mas ele diz algo também muito importante que é, não adianta você se arrepender porque você não vai voltar atrás. Aquele momento passou. Não adianta se arrepender. Olhe para frente e continue as suas escolhas.
né? Tem um exemplo que ele dá dessa nossa responsabilidade, e você falou de responsabilidade, né? Essa liberdade de escolher é a nossa responsabilidade. Como o Sartre disse, nós somos condenados a ser livres. Sim. É essa liberdade que a gente tem que fazer, tem que acordar cedo, a gente tem que trabalhar, ou tem que fazer alguma coisa, você tem que se sustentar, ou sustentar as pessoas que você decidiu estar com você. Então você tem que escolher. Qual seria a melhor escolha? Essa é a grande angústia da nossa vida. Então a angústia é um sentimento, é difícil descrever a angústia, mas não é um sentimento como medo. Né? É uma coisa que, sei lá, vem aqui no peito e você não tem aquela certeza do dia de amanhã. O que vai acontecer amanhã? Como é que vai ser? Porque pode acontecer várias coisas, né? E aí você fica angustiado. É um sentimento muito parecido com a ansiedade. Eu, pelo menos, acho isso. Então, nesse momento, Kierkegaard vai dizer que essa angústia, ela coloca você diante do seu ser. Porque você tem que decidir para você construir sua história. Ser você mesmo. E Heidegger vai dizer, é ser si próprio, através da angústia que você tem que traçar a sua história. Né? Então é a partir daí que a gente vai falar sobre a liberdade. Essa liberdade é escolher diante de várias possibilidades. Sim. Tranquilo, né? Tranquilo, sim. Então essa participação da sua própria criação do homem é o que lhe faz angustiar. Né? E ele se autodetermina através dessas escolhas. Então, a sua vida, você aqui, que fez filosofia, foi uma escolha sua. Sim. E uma escolha que você, sei lá, fez há alguns anos atrás. Mas antes você, por exemplo, eu queria ser engenheiro civil. Né? Então, Ortega y Gasset diz uma coisa muito interessante. Ortega y Gasset, ele diz uma coisa muito interessante. Que eu sou eu e minhas circunstâncias no mundo. Então, como eu sou também sociólogo, eu vejo que nossas escolhas também dependem do coletivo. Né? O coletivo também influencia nas nossas escolhas. Mas a gente está no mundo e escolhe. E às vezes, claro, a responsabilidade está sempre com o sujeito. Né? Agora, como você disse, tem essa liberdade de escolha e tem aquilo que se apresenta no meio externo, no exterior, digamos assim, no meio social. Né? Meu grande desejo quando eu era jovem, quando eu tinha 18 anos, 20 anos, era ser um pesquisador na área de farmácia. Né? E tanto é que minha primeira formação é farmácia, né? Mas assim, o que é que se apresenta para mim? Eu termino a graduação, eu não consigo prosperar financeiramente na área logo, e eu precisava fazer dinheiro, e eu tenho a possibilidade de fazer dinheiro de outra forma. E eu aceito, aí eu exerço minha liberdade de escolha. Era uma necessidade premente, sim, né? E aí exatamente, analisei e eu aceito, escolho, faço a minha escolha e assim, tive que abrir mão de todo aquele projeto que estava na minha cabeça e que eu estava trabalhando nele. Já tinha concluído a graduação e estava pagando umas cadeiras de toxicologia, porque realmente a minha ideia era ser um pesquisador. E aí eu abri mão de tudo e recomecei. E ao recomeçar, eu tive que redirecionar, né, meu caminho. Todo o caminho. Porque não dava para misturar remédio ali, dentro, né, daquela atividade, eu tinha que fazer um curso da área de administração para poder ascender profissionalmente. Né? E a filosofia vem depois, no momento que eu já estou numa estabilidade e algumas coisas que eu não vou entrar aqui em questão aconteceram comigo, a saúde e tal, e que aí era uma ideia que eu tinha também, que era fazer filosofia, né? E aí encontrei, digamos assim, um clima propício, né? E aí... Sua história é muito parecida com a minha e a de muitas pessoas que vão assistir esse podcast.
Eu entrei em engenharia civil em Campina Grande e logo depois o meu pai falece. Meu pai falece e era o único provedor da casa e eu precisava trabalhar. Alguém precisava trabalhar, né? Meu irmão mais velho do que eu, ele fazia engenharia química e o outro meu irmão estava em São Paulo. E eu tinha uma irmã bem mais nova do que eu. Então eu disse, não, eu vou decidir trabalhar. Para isso eu tive que abandonar a universidade. Não dava para trabalhar e fazer a mesma coisa. E eu fiz isso. E interessante que naquela época eu tinha essa consciência. Eu nunca me arrependi de absolutamente nada do que eu fiz em termos de... Eu também não. Aconteceu a circunstância, eu precisava decidir melhor para mim e para a família e eu fiz isso. Né? Então eu fui, como se diz, o arrimo da família por muito tempo. E aí, depois, eu casei. Quando eu consegui uma estabilidade, eu fui fazer engenharia, eu desisti de engenharia porque aí eu comecei a ler muito. E aí eu queria fazer filosofia. Filosofia foi uma coisa que eu disse, não, eu vou fazer por diletantismo. Sim. Né? Eu não precisava ganhar dinheiro estudando filosofia e até hoje eu estudo filosofia e não é o meu ganha-pão. Sim. E essa que é parecido com a sua história, que eu precisava, era necessário eu ter que trabalhar e depois eu disse, agora eu vou estudar o que eu quero. Isso, né? É bem mais prazeroso, né? E até agora consegui fazer tudo isso. Então, essas decisões que a gente toma, sim, eu ia dar um exemplo que coloca no livro dele muito interessante. Um homem pega uma pedra no chão e está com raiva de uma pessoa, ele pega uma pedra do chão. E ele pensa. De repente ele arremessa a pedra. Quando ele abre a mão, ali é um instante de sua decisão. Sim. No momento em que ele abre a mão, a pedra sai do controle dele. Pronto. A partir daí, ele não tem mais controle na sua decisão. Isso. E pode acontecer o quê? Várias possibilidades. Sim. Ele pode matar a pessoa, ele pode cegar a pessoa com a pedra, pode não acontecer nada. Pode não acertar o alvo, né? Pode não acertar. Então, existem várias... Pode acertar outra pessoa. Então, existem várias possibilidades. Mas a partir do momento em que ele decide, que ele abre a mão, ele perde o controle já a sua decisão já está tomada. E as consequências podem ser várias. Então, essa é o momento da angústia, o instante que eu tenho que decidir. Decidir, não tem como voltar atrás. É por isso que ele diz, não, você pode até se arrepender. Mas não adianta você se arrepender. Porque não tem como você pegar a pedra, voltar um filme e voltar a pedra. E essas decisões, meu exemplo, seu exemplo e de tantos outros, que cada um vai ter sua história, é exatamente o que define o sujeito, como ele diz. Isso. Ele tem uma frase que ele diz, muito interessante, que ele diz, até tomei nota, ele diz assim, o sujeito é como um devir existencial, com uma existência que procura a sua essência, em um tempo finito, aberto à transcendência. Então, essa noção de devir é o desenvolvimento, é o fundamento da construção da essência humana. Então, assim, eu achei muito bacana essa... Porque a essência humana a gente vai construir dia a dia. Sim. Não há uma essência prévia. Não, exatamente. Essa é a perspectiva dele, Sartre, desses existencialistas. É isso que ele está dizendo. Não existe uma essência prévia, como muitos acreditam, né? Que nós já nascemos, já temos um destino traçado. Um certo inatismo, né? É um destino traçado, né? Assim, não, aconteceu porque tinha que acontecer. Não, no existencialismo não se pensa isso de forma nenhuma. Né? A contingência é que reina no mundo. E aí... Não há uma condição necessária. Exato. Tudo é contingente. Essa condição necessária no sentido de tem que acontecer. Tem que acontecer. Sim. E contingência é pode ou não acontecer. Tá ali Então, Kiko depois faz um livro que é ou. Sim. Ou isso, ou aquilo. É uma crítica a Hegel, né, na sua fenomenologia do espírito e na ciência da lógica, e ele tenta traçar uma filosofia em que, no final, ele fecha, é um sistema.
né? Que ele diz, as pessoas traduziram como tese, antítese e síntese. Ou seja, se isso, então aquilo. E quem critica isso? Ele diz, rapaz, isso só existe na sua cabeça. Ou é isso, ou é aquilo. E não isso, então a síntese, aquilo. Então, para quem ele faz uma crítica muito grande a Hegel, que eles são contemporâneos. Sim. Como Schopenhauer também, né? Contemporâneo também. Schopenhauer também faz uma crítica muito grande a Hegel. Schopenhauer é um considerado existencialista nesse sentido de que ele vai traçar também essa vontade, né? O mundo como vontade de representação. É a vontade de quem? Do ser humano. Sim. Né? É a vontade de continuar vivendo, de viver, de fazer com que ele continue existindo. Né? Então, essa angústia é um sentimento sem objeto, né? Ligado à liberdade. E a angústia como vertigem. Angústia como vertigem. Aí, um exemplo que ele também dá é que você, por exemplo, quando eu subo num prédio muito alto, acho que todo mundo já teve esse sentimento, que olha lá para baixo, você tem um sentimento, aquilo é uma vertigem, né? Por quê? Aí ele vai, eu gosto de falar aqui, ele vai falar sobre a vertigem. A angústia pode ser comparada à vertigem. Esta é a angústia, vertigem da liberdade, que surge quando, ao desejar o espírito, estabelecer a síntese. Sim. A liberdade imerge o olhar no abismo das suas possibilidades e agarra-se à finitude para não sossobar. Ou seja, esse sentimento eu tinha... Por que eu tinha? Era um medo, era uma vertigem. Porque eu via que havia a possibilidade de eu me jogar, de eu cair. Então, eu tinha esse sentimento de vertigem, e ainda hoje tenho, quando eu estou num canto muito alto e olhar lá para baixo. E essa é o sentimento da liberdade, né? A vertigem da liberdade, de você poder, de você ter essas possibilidades. Então, ele, como um considerado pai do existencialismo, ele vai incluir o indivíduo na filosofia, coisa que foi esquecida até aquele momento. Né? Se há outro filósofo, até agora a gente não tem um conhecimento, mas ele é considerado, alguns até não acham, mas a maioria considera o Kierkegaard como o filósofo que começou a tematizar o indivíduo, ou seja, a angústia, o desespero, né? A paixão. Então, tudo isso foi colocado primeiramente por ele. Que aí vieram outros filósofos, como Karl Jaspers, Miguel de Unamuno, Sartre, Heidegger. Exatamente. Esse é um fato que você menciona. Mas, assim, tem uma coisa que está aqui comigo, que é assim, esses temas que o existencialismo traz, né, tem a ver, claro, com o indivíduo, né, com o ser, com o sujeito, né, as coisas que vão acontecendo na vida dele e tal, e aquelas coisas que, como por exemplo, o ato de envelhecer, como por exemplo a morte, como outras questões dessa natureza que, digamos assim, não estão dependendo da nossa liberdade, né? Ela já é uma coisa dada, né, pela própria natureza do ser. Então, essas questões que os existencialistas trazem, né, achei interessante porque são questões que os estoicos trouxeram. Né? O Cícero, o Epicuro, todos eles. Sêneca, né, o Epiteto, Marco Aurélio, que é exatamente a questão da morte, a questão do envelhecer, a questão de você não ter que... claro, eles abordavam
por uma outra perspectiva, né? Eles não traziam isso exatamente como a gente entende o existencialismo, mas abordavam mais como uma coisa que era da própria natureza, e é da própria natureza, né? Assim, como é que você vê essa ligação, né, de um sistema com o outro? Essa questão... Aí vem a questão do ser, né? A questão do ser, segundo Heidegger, foi esquecida durante muito tempo, né? E ele traz de volta o ser, que a gente pode dizer que Kierkegaard também colocou, né? Mas que o Heidegger ele vai sistematizar não quer dizer a ciência em si, mas ele fazer uma teoria de que ele traz o ser como importante, né? O ser como uma pessoa que percebe o mundo, e ao perceber o mundo, como é que ele percebe isso? Como é que ele percebe esse mundo? E a partir daí ele aproveita a fenomenologia de Husserl, né, para poder entender o ser humano. Porque ele diz que o ser em si não tem como você explicar. Não tem como você explicar o ser. O que é o ser? O que é o ser? Como é que você vai dizer o que é o ser? Já que o ser está sempre mudando, sempre se transformando, né? Sempre no mundo, sempre mutável. Então, como é que você vai explicar o ser? Eu queria trazer aqui umas questões de Heidegger, que era essa compreensão de si mesmo. O que Sócrates falou, conhece a si mesmo, né? Como uma coisa muito, muito importante na filosofia, seria isso. E esse poder ser si mesmo, que aí é que está. Para Kierkegaard, a angústia vai fazer com que você se depare com o seu ser, com você. Isso. E a partir daí, você tem a possibilidade de, como a gente disse aqui, da sua própria criação, da sua própria história. Heidegger vai trazer a mesma coisa, né? Eu trago um livro aqui, Ética e Existência e Martin Heidegger, de Thales Azevedo de Araújo. Ele é um professor da UEPB, doutor em filosofia, e a tese dele foi em Heidegger, né? Ele lançou esse livro agora há pouco, né? Esse livro está até lançou agora há pouco. Quem entrar no Google vai achar e comprar esse livro. Então, o que é que Martin Heidegger vai dizer sobre isso que a gente está dizendo, sobre essa angústia? Né? Ele também vai falar da angústia, a angústia como o Dasein se vê diante de si. Então ele vai dizer aqui: toda a concepção do Dasein é uma expressão em alemão. O alemão quer dizer o ser aí. O ser no mundo. Né? Esse é o Dasein, esse é o ser. Está no mundo. Toda a concepção do Dasein, enquanto ser no mundo, assenta-se na sua compreensão. A sua compreensão de mundo e de si mesmo. Há uma possibilidade própria para a compreensão, sendo que o modo pelo qual ela se torna propriamente si mesma resulta de uma ruptura originada por uma tonalidade afetiva, ou seja, a angústia. Então, esse fenômeno da angústia é o que se manifesta como possibilidade de abertura mais abrangente e mais originária. Então, o Heidegger ele vai buscar esse conceito de angústia de Kierkegaard e vai traçar toda a sua boa parte da sua filosofia, né? E no mundo das Dasein, quando se esquece de si, ele vai lembrar que a filosofia esqueceu do ser. Eu já tinha dito isso aqui. E como é que se esquece de si próprio no mundo das Dasein? Nesse dia a dia, na mundaneidade, no impessoal, que ele fala no impessoal. No dia a dia, a gente não para refletir sobre o ser. E o que é que a gente não reflete? Você acabou de dizer. As pessoas não pensam ou não querem
entender que nós somos finitos. Sim. Essa é uma questão difícil. Porque é interessante, Marcos. Às vezes eu estou com meus familiares conversando, quando cerveja, conversando, eu vou e falo da morte. Não. Não traga o tema para cá, no momento de... Mas por que esse preconceito sobre a nossa finitude, se é uma coisa que a gente não vai fugir disso nunca, né? Como é que a gente vai se... não é programar, mas... não é programar. É esperar, né? E a gente se acostumar de que nossa vida é finitude a cada momento. A cada momento a nossa vida é finitude. Sim. E a gente não pode achar que amanhã vamos continuar. E o que fazer? Se a gente tiver essa consciência. Eu vou responder, mas eu queria que você respondesse. O que fazer quando eu tenho a consciência de que eu sou finito e que amanhã eu posso acontecer? Uma vez eu estava andando de bicicleta na BR e eu comecei a pensar, eu estava no acostamento e passava caminhões, assim, a 1,5 metro de mim. 1,5 metro passava de mim. Eu dizia, poxa, como minha vida está 1,5 metro. Qualquer momento ali, um desvio para um lado e tal. Isso acontece no dia a dia, a gente vê no dia a dia, na cidade, aqui em João Pessoa, a gente vê pessoas morrendo atropeladas, jovens, né? E a gente não tem essa consciência de que a gente é finito. E nossa finitude pode ser a qualquer momento. O que fazer? Qual seria a consciência? Quando eu tenho essa consciência dessa finitude? Não, eu acho que o fato de não, já inclusive em um podcast a gente já tratou dessa questão, assim, o fato de a gente não ter o conhecimento do que vai acontecer amanhã nessa perspectiva da finitude, eu vejo como uma coisa boa para quem não reflete, para quem não aceita, para quem não entendeu que você é finito. Certo? Boa, mas em que sentido, não, boa porque você não tá para, você não, assim, você é como, ele sabe que é finito, mas ele, digamos assim, esquece. Não, ele se considera infinito, porque ele age como se infinito fosse. Mas então, essa é a questão. Se, por exemplo, se eu soubesse que eu tô aqui hoje e que eu vou morrer daqui a 10 dias, entendeu? Sim, isso é uma boa pergunta. Isso o que, aqui é que você faria, né? Vamos supor, uma coisa interessante. Vamos supor que você, inexoravelmente, daqui a 10 dias, você só tem 10 dias de vida. Um exemplo. O que é que você faria? Eu, particularmente, assim, eu tenho trabalhado essa questão comigo. A morte não é uma coisa que me assombra. Eu já aceito isso. Certo, mas você tinha que fazer o quê nesses 10 dias? O que é que você imagina? Vida normal, não ia fazer nada aqui. Alguma coisa você ia fazer. Eu não fiz, eu preciso fazer, eu preciso ver alguém. A correria, né, para fazer o que não fez e tal. Essa relação a gente pode fazer também com as pessoas que entraram depois de 60 anos. Eu vejo muitas pessoas agoniadas, não fiz isso, não fiz aquilo, e termina se agoniando porque tem que fazer tudo ao mesmo tempo, de uma vez. Não, eu não tenho isso comigo. Não importa também fazer tudo de uma vez, né? Não pode. Entendeu? É assim uma coisa meio... O que Heidegger vai fazer, e Kierkegaard também fala isso, mas não de uma forma como Heidegger diz, é que, ora, se eu sei que minha finitude está a cada momento ali, a me espreita, né? Pode ser a qualquer momento, o que é que eu tenho que fazer? Acho que você tem que viver cada momento como se fosse o último. E pronto, não tem outra... Esse instante tem que ser valorizado. Pô, se eu estou aqui nesse momento com você, é esse momento que eu tenho. E eu tenho que aproveitar esse momento. Os estoicos já falam isso. Eu tenho que aproveitar o instante. Porque eu nem tenho 10 minutos atrás. E nem tenho os 10 minutos da frente. 10 minutos da frente. Eu tenho esse instante. Né? Não é que você vá agora aproveitar a vida loucamente e responsavelmente. Não. É você entender que cada instante é importante na sua vida. E às vezes a gente perde alguma coisa, deixa de fazer uma coisa importante. Depois eu faço, tal. Mas é importante você aproveitar um momento, e esse momento, não que vou ficar com essa neura de que vou morrer a qualquer momento. Não é isso. É entender que um instante é o mais importante.
É esse instante que faz você viver intensamente a cada momento. Aí eu vou buscar aqui de novo, e essa angústia, né, mostra isso pra gente, e essa questão de compreender a finitude também é importante compreender essa finitude. E ele vai dizer aqui, a angústia desperta no Dazai, no ser, a consciência mais própria da sua finitude. Mediante a compreensão de que se é ser para a morte, ele vai dizer que nós somos ser para a morte. Isso é um conceito dele. De que a morte é possível a cada instante. É por esse motivo que Levinas, ele vai chamar Levinas aqui, chega a afirmar que a angústia é compreensão. Ela compreende de maneira excepcional a autêntica possibilidade de existir. Ou seja, essa autêntica possibilidade de existir, em Heidegger, é viver autenticamente. Como é viver autenticamente? É esse instante que a gente tem que entender. É saber que o Dasein, que nós, o ser, ele é finito. E viver escolhendo, a cada minuto você vai escolhendo para você fazer a sua história. Pronto. Dá essa importância da vida. Exatamente. Né? E isso que você acaba de dizer tem uma coisa muito relacionada com a questão da angústia, no sentido de que, se você soubesse que daqui a 10 dias, né, seria a data de sua morte, então você com certeza ia querer fazer muita coisa e tal, e são tantas coisas para você escolher na prioridade que aí trazendo a questão da angústia, né? Então, assim, o ideal é isso mesmo, é que a gente possa viver cada momento como se fosse o último. Eu tento fazer isso. Eu tento fazer isso com a minha vida. E aí, de boa, entendeu? Esse tipo de visão de mundo, né? A gente entender, compreender a nossa finitude, é entender que nós precisamos viver os momentos de forma intensa, no instante, para poder até sentir esse gosto da vida, né? É importante parar para pensar sobre isso, fazer essa autoanálise sempre. De como é que está a minha vida, o que é que está faltando, o que é que me incomoda, por que me incomoda, o que é que eu tenho que fazer e viver melhor possível. E aí, o que Heidegger vai dizer é que essa compreensão também de querer ser si próprio, de querer ser autêntico, é também cuidar do outro. Né? Essa nossa responsabilidade também de escolha o outro, né? O outro também é importante, tem que ser importante para a gente. Né? Eu vou mais uma vez aqui buscar Heidegger. O estar no mundo próprio, o que ele diz é na sua autenticidade próprio. Você se impor no mundo. Né? Fazer a sua história. O estar no mundo próprio é fruto da responsabilidade para com o Dasein, como tal, e para com os outros. Então, é essa responsabilidade que a gente tem com nós e com o outro também. Né? Então, é uma visão do outro como importante na nossa vida. Das nossas escolhas. Termina sendo, né? Como isso é uma... Aí eu vou trazer para o meu campo, né? da moral, da ética. Como isso impacta as relações, e nisso está embutido uma ação, porque na hora que eu cuido do outro eu tenho uma ação. Então, de certa maneira, a gente também está trazendo uma concepção moral, ética da coisa, porque se diz respeito ao agir, né? Então, assim, me parece que é alguma coisa assim bem interessante nessa perspectiva, né? Ele pensa que esse cuidar de si também é cuidar do outro, né? Eu cuidar de mim é cuidar do outro. Essa minha compreensão que eu tenho do mundo ajuda a eu ter a compreensão do outro também, né? E que minhas escolhas, minhas decisões também afetam os outros. A gente vê isso como um sociólogo, a gente vê como a coletividade, ela tá... Você não vive sozinho, você vive numa coletividade.
E aí você sofre pelas escolhas dos outros também. E as suas escolhas podem fazer outras pessoas sofrerem, né? Sim. Então, a nossa responsabilidade da escolha, que nos traz angústia, é normal. Porque a gente precisa escolher bem. O que é escolher bem é algo que a gente tem que, todos os dias, Refletir, decifrar, entender e decifrar isso. Né? Exatamente. Qual é a escolha melhor? E se você não escolheu bem, tudo ok. Não adianta se arrepender. Vamos ver se você depois escolhe algo que cubra aquilo que você fez. Entendi. Então, assim, a gente já está próximo da hora aí. É só uma questão, como é que a gente poderia, sucintamente, fazer o fechamento na sua fala, aí eu vou deixar para você, fazendo essa relação da angústia, né? Não só de assim, dentro do pensamento de Kierkegaard, mas você trouxe sobre outros pensadores, né, para dar um suporte à sua fala, a questão da angústia em relação à existência e à construção dessa essência que vem com a existência, né? Porque a existência vem primeiro, né? Então, assim, como é que você poderia dar um arremate para a gente fechar isso? Bom, quando eu conheci a filosofia existencial, que eu venho estudando há muito tempo, também outros filósofos, mas a filosofia existencial, eu me senti muito tocado e muito interessado por esses pensadores, como Heidegger, como Schopenhauer, Sartre, Camus, né? Albert Camus, Simone de Beauvoir, que você trouxe. Simone, né? sim. Merleau-Ponty. Miguel de Unamuno, que é um filósofo também pouquíssimo conhecido, um espanhol. Ele é um existencialista cristão, mas o livro dele eu já li umas 3 vezes. É muito... Ele faz uma defesa de Deus, ele é um cristão, mas ele faz uma defesa de Deus de uma forma tão apaixonada e falando como nós podemos ser felizes no mundo e fazer os outros felizes também, e nossas decisões também vão afetar. É um livro muito... me lembrar o nome do livro, me fugindo agora. Mas o Miguel de Unamuno é um filósofo também nessa linha. Então, quando eu conheci, eu vi que essa filosofia me fez voltar para mim, para me conhecer, para eu poder agir de alguma forma ética, né? Levando em consideração as pessoas, a mim e as pessoas. Então, foi até hoje eu estudo, e na filosofia de Kierkegaard também tem a ética, né? Ele vai dizer que nós temos 3 estágios. O ser humano: o estético, o ético e o religioso. Isso. Não vou descer aqui porque é tema de uma outra conversa. Mas o estético, o ético e o religioso são estágios. Isso não quer dizer que é uma sequência. Não, você pode ser no estágio religioso ou no estético, depois voltar para o ético. É a nossa vida. E aí eu compreendi que... E foi uma coisa assim muito... Para mim foi uma coisa muito interessante eu entender de que nós não temos um passado definido, um passado definido para definir o nosso futuro. Nós é que construímos a nossa vida, né? Não existe um destino. Não existe uma coisa que está pré-determinada para mim, para você, para qualquer um. Não, nós podemos ser o senhor do nosso destino. E lógico que, como a gente está em sociedade, a gente depende muito da coletividade, das circunstâncias. Eu e minhas circunstâncias. Exatamente. E interessante porque o próprio Kierkegaard, ele não se considerava como um filósofo, né? Ele se considerava um religioso, né? Teólogo, né? Um teólogo, melhor dizendo. Teologia, né? Ele se considerava, né? Muito embora os críticos, em algumas obras dele, consideram que ele tem uma bagagem filosófica muito grande, né? E tem, a gente sabe que tem, né? Então, acho que é isso, né? Eu queria aqui já ir para os finalmente, por conta do tempo. E, assim, agradecer aqui mais uma vez a sua presença nessa participação aí do
26º, né? E que a gente possa ir agregando valor ao Filosofia em Foco. Obrigado, Com certeza, viu? Eu que agradeço, estou sempre à sua disposição, né? Filosofia, nós temos inúmeros temas que eu acho, sabe, gostoso conversar sobre filosofia, né? E até mesmo eu começar a colocar para fora aquilo que eu aprendi, que eu sinto, muito bom, né? Na filosofia. E inspirar outras pessoas, né? Isso. Isso é que é uma coisa bacana. Hoje eu recebi um feedback de uma pessoa que segue o canal em Brasília, né? E dizendo que esse último episódio tinha feito ela refletir muito sobre a vida, né? Então, isso é bom, né? Então, assim, uma coisa, eu dei a resposta, disse que isso faz com que eu fique inspirado e motivado para continuar nesse trabalho que, assim, financeiramente não me rende nada, mas me dá um prazer grande pelo que eu sou, o que eu posso, pela possibilidade, né, de chegar nas pessoas e fazer com que elas pensem alguma coisa de maneira diferente, ou passe a pensar se não pensa, refletir e dar uma perspectiva diferente, né, para as coisas, para a vida e tudo mais, certo? Então, é isso, obrigado e até a próxima.